Então, eu falava sobre as fosfinas, né? E dos principais motivos das fosfinas serem um dos ligantes mais populares na química dos compostos organometálicos é essa questão da modulação, né, das propriedades eletrônicas, né, que tem a ver com a basicidade das fosfinas, né, e o efeito estérico, né? Então, efeito eletrônico tem a ver com basicidade, e efeito estérico tem a ver com ângulo de Cone, tá? Então, os grupos que substituem o fósforo, né, vão ser responsáveis por doar mais ou doar menos, né, ou até retirar elétrons do fósforo, tá? Então, quanto mais houver doação de elétrons dos grupos substituintes do fósforo para a fosfina, mais disponível estará este par de elétrons, né, do fósforo para o metal. Então, mais básica vai ser a fosfina. Quanto menos doador for os grupos substituintes, né, mais ácida ou menos básica vai ser a fosfina. E a representação do ângulo de Cone aqui, né, ele mostra já a fosfina, uma projeção da fosfina coordenada ao metal, né, do fósforo coordenado ao metal, e este ângulo aqui, né, tipo um cone mesmo, porque a fosfina ela vai ocupar uma região ali em torno em um lado do metal, né, fazendo os três ligantes ali, fazendo esse cone, né, e eu tenho aí um ângulo de abertura aqui, puxando lá do metal, tangenciando os grupos que substituem o fósforo, tá? E aí eu tenho uma abertura aqui, né? Existem fosfinas que essa abertura, inclusive, é maior que 180 graus, tá? Maior que 180 graus. Então, esse ângulo aqui pode abrir, né, mais que 180 graus, tá? Isso na química dos compostos organometálicos, na aplicação dos compostos organometálicos, é muito importante, né? Principalmente na aplicação catalítica. Imagina se eu tenho uma fosfina volumosa aqui que me protege todo um lado do metal. Ele vai deixar somente o outro lado do metal livre para fazer uma reação catalítica, por exemplo. Então, ela vai ser um complexo, um catalisador bem estereoespecífico. Tá? Ele vai reagir sempre pelo mesmo lado. Tá? Então, isso vai dar aí uma simetria no produto bem legal. Tá? Então, aqui eu tenho uma tabela, né? Uma tabela aí do Jacques, lá de 1960, né? Que mostra a constante ácida das fosfinas. A constante ácida das fosfinas, né, o pKa aí, né, quanto menor o pKa, mais ácida é a fosfina, quanto maior o pKa, mais básica é a fosfina. Tá? Então, eu tenho aí o caso da trifenilfosfina, que está aqui, né? Trifenilfosfina é uma fosfina bem ácida, porque o fósforo pode fazer ligações pi com o anel benzênico. Tá? Então, ele fazendo ligação pi com o anel benzênico, ele faz uma deslocalização eletrônica do fósforo para o benzeno. Tá? E aí ele prende mais aquele par isolado do fósforo, né? Puxa aquele par isolado para essa deslocalização eletrônica e diminui a basicidade. Então, aquele par isolado, né, ele vai estar menos disponível para o metal. Tá? E à medida que eu tenho grupos aí que doam mais densidade eletrônica para o fósforo, certo? Eu vou estar aumentando a basicidade. Então, se eu substituo o anel benzeno por metilas, né, que são doadoras, né, aí aumenta o efeito indutivo, aí ele doa mais densidade eletrônica para o anel benzeno, que consequentemente vai tirar menos do fósforo, né, e aí vai deixar a fosfina mais básica, né. Já por outro lado, eu tenho aqui, o que eu tenho aqui, né, grupos
fósforo e cloreto, né, que retiram densidade eletrônica do anel benzeno. E aí vão puxar mais densidade eletrônica do fósforo e vai fazer com que essa fosfina seja mais ácida ainda que a trifenilfosfina. Então, as trialquilfosfinas são mais eletrodoadoras do que as triarilfosfinas. Tá? Então, aqui, ó, à medida que eu comparo aqui, a trifenilfosfina substitui uma fenila por uma metila, duas fenilas, né, por duas metilas e substitui as 3 fenilas por 3 metilas. Tá? Então, essas metilas aí estão doando mais densidade eletrônica, né, do que as triarilfosfinas, que retiram densidade eletrônica do fósforo. Então, isso, né, porque tem caráter S em relação ao grupo Arila, né? O orbital sp2 do grupo Arila tem maior caráter S em relação ao orbital sp2 do grupo Alquila. Tá? Carbono com maior caráter S é mais eletronegativo. Isso a gente já viu lá na nossa primeira aula, né? A gente já viu a nossa primeira aula lá que a gente comparou a eletronegatividade, né, de carbonos sp3, sp2 e sp. Tá? Então, quanto maior o caráter P, menos eletronegativo. Então, quanto maior o caráter S, mais eletronegativo. Então, o sp2 da arila tem caráter S maior que o sp2 da alquila. E agora, né? Então, eu tenho aqui um complexo de molibdênio com 3 ligantes L e 3 carbonilas, tá? O isômero FEC, tá? O isômero FAC, ou seja, as 3 carbonilas, os 3 ligantes L estão nas faces opostas aí de um octaedro. Então, identifique qual a fosfina que provoca os estiramentos CO abaixo. Tá? Então, eu tenho aqui estiramento CO. Tá? De novo, eu vou lá para o infravermelho, né, para ver essa questão aí do estiramento CO. Então, se a fosfina é mais básica, o que acontece? Ela doa mais densidade eletrônica para o metal consegue retrodoar, vai ter mais densidade eletrônica para retrodoar para a carbonila. E aí, o que vai acontecer? Ah, mas então, agora a gente está falando de fosfina e lá vem o professor falando lá do início da aula que era metal carbonila, né? Mas está relacionado, né, com a basicidade da fosfina e vai refletir lá na retrodoação para a carbonila e vai refletir no caráter da ligação CO, né? Se ela vai ter mais caráter duplo ou mais caráter triplo, certo? Então, eu tenho que olhar para a fosfina e verificar qual que é mais ácida, qual que é mais básica, para saber o que está acontecendo, né, com a ligação, a frequência de estiramento da ligação CO. Ok? Então, olha só. A fosfina mais básica é a triciclohexilfosfina. Tá? Então, eu tenho aqui 1888, depois a trifenilfosfina, e depois entram aí grupos que doam densidade eletrônica para o fósforo. Tá? Então, o metoxi, aí eu estou substituindo o fósforo, a fenila por halogênios, isso vai tornando ela cada vez mais ácida, né? E aí vai disponibilizando menos aquele par de elétrons, né? Menos a doação sigma da fosfina para o metal e, consequentemente, menor a retrodoação do metal para a carbonila. Tá? Ok?
Então, olhando para a basicidade, eu olho para frequência de estiramento da carbonila. Então, é bom entender, né, como é que é essa questão da doação eletrônica, né, da fosfina para o metal com base na basicidade. E aqui também, de novo, ó. Agora, um composto de níquel, né, tricarbonil níquel com um ligante fosfina. O que acontece aí com a frequência de estiramento da carbonila devido à retrodoação do níquel para a carbonila. E aí a frequência de estiramento do CO. Tá? Então, fosfina mais ácida, menos densidade eletrônica do metal, menor a retrodoação para a carbonila, mais forte a ligação carbono-oxigênio, maior frequência de vibração. Tá? Então, essa ordem aqui, essa sequência aqui, né, vai aumentando a frequência de estiramento, vai diminuindo a basicidade. Ok? E agora, questão do efeito estérico de fosfinas, ângulo de Cone. Tá? Ângulo de Cone. Então, os efeitos estéricos exercidos pela fosfina também estão associados à natureza dos grupos R. Então, assim, grupamentos R volumosos, como a terquibutila, exercem um efeito estéreo muito maior, né? Muito maior do que R como fenila, por exemplo. Então, se eu tenho aqui a terquibutila, a triterquibutilfosfina, 182, né, graus, o ângulo de Cone. Então, os grupos aqui terquibutila estão aqui, né, deixando um ângulo maior que 180. Já na trifenilfosfina, 145. Aqui, né, como a gente vai ver neste exemplo aqui, vou usar a triisopropilfosfina, o ângulo de Cone aqui da triisopropilfosfina é 160 graus, da triisopropilfosfina. Então, ele está aqui entre a trifenilfosfina e a triterquibutilfosfina. Também é mais volumoso que a fosfina, tá? Depois, na outra transparência, a gente vê, né, outro comportamento, né? A questão da dissociação, depois a gente vê. Mas aqui falando sobre sobre a questão do efeito estérico, né? Então, se eu tenho a substituição de uma carbonila por uma fosfina cujo ângulo de Cone é 87, né? Esse está na tabela ali, né? 87 graus, tá? Aqui. 87 graus. Ela vai estabilizar, né? Vai estabilizar. Eu estou tirando 3 carbonilas e colocando 3 fosfinas, tá? Como ela tem um ângulo de Cone menor, ela comporta, né, a coordenação das três fosfinas, trocando as 3 carbonilas por 3 fosfinas. Então, não muda o número de elétrons do metal, né? Então, ela continua estável, né, com 18 elétrons. Agora, se eu vou usar uma fosfina mais volumosa, tá? Mesmo o CO sendo um ligante pequeno, pouco volumoso, não vai comportar, né, 3 fosfinas. E ainda elas vão se coordenar em lados opostos, né, para poder ocuparem esse volume todo. Então, é 160 graus, né? 160 graus vai vir aqui quase que fechar o lado inteiro aqui do metal. Então, vai ficar uma para cima e outra para baixo, não consegue ficar em cis, né? Porque é muito grande
esse ligante. Não consegue ficar em cis. Então, vai ficar em trans, e mesmo assim não vai conseguir deixar espaço para mais uma carbonila aqui. Então, ela vai estabilizar o metal devido ao efeito estérico com um número de elétrons menor. Então, uma exceção à regra dos 18 elétrons aqui é um complexo estável devido ao efeito estérico da fosfina. Ok? Então, aqui, algumas implicações, né, do efeito estérico das fosfinas, do ângulo de Cone. Então, comparando aqui, o desenho parece igual, né? Porque eu tenho uma trifenilfosfina e uma triciclohexilfosfina, né? Só que lembrem, né, que o ciclo hexano não é planar, né? O ciclo hexano não é planar. Ele tem aquelas configurações, né, cadeira-barco. Então, o carbono é sp3, né? Então, isso vai fazer com que ela não seja planar e tenha um ângulo de Cone diferente da fosfina, trifenilfosfina, que as fenilas são planares. Então, aqui eu tenho trifenilfosfina 145 graus e a triciclohexilfosfina 170 graus. Então, as fosfinas volumosas favorecem a formação de complexos com menos elétrons. Então, se eu pego aqui a platina, faz um complexo com 4-trimetilfosfina, o ângulo de Cone é menor, 118. Tá? Então, ela comporta aí 4 fosfinas em torno da platina. Já a trifenilfosfina não consegue 4, ela vai para 3. E a triciclohexilfosfina, que é 170, né? Quase aí 180, então ela fecha praticamente todo o lado da platina aqui, né? E o outro lado. Não tem mais espaço para nenhuma outra fosfina. Tá? Então, vai estabilizar estericamente, com menos elétrons. Então, essa modulação aí que a fosfina faz, né, de ou estabiliza eletronicamente, dependendo da basicidade, ou estabiliza estericamente, dependendo do volume dos grupos substituintes. Legal? Então, aqui, a implicação ainda do efeito estérico de fosfinas nesse ciclo catalítico aqui, a chave para esse ciclo catalítico acontecer é justamente essa etapa aqui. Se essa etapa aqui não acontece, né? Se essa etapa aqui não acontece, o ciclo não acontece. E o que precisa, né? O que precisa para que aconteça essa etapa, né? Se eu tenho uma fosfina menos volumosa, né? Menos volumosa, ela vai estabilizar esse complexo aqui, né? com três fosfinas e não vai dissociar. Então, para que haja essa dissociação, eu preciso de fosfinas mais volumosas, né? que vão ter um impedimento estérico. Né? Então, é um pouquinho diferente da visão que eu estava dando até o slide anterior, que estava estabilizando com menos fosfinas. Agora, para iniciar um ciclo catalítico, eu não posso iniciar com um complexo estável. Se o complexo for estável, ele não é catalisador. Tá? Ele precisa ser reativo, entendem? Então, essa é a grande diferença de um organometálico que vai ser aplicado na catálise. Tá? Eu tenho que dosar os efeitos estéricos e eletrônicos, eu não posso deixar ele totalmente estável. Se ele for estável, ele não vai reagir, e aí não vai iniciar o ciclo catalítico. Então, para iniciar o ciclo catalítico, eu preciso que ele seja reativo. Para ser reativo, então, eu preciso ter uma fosfina que seja volumosa ao ponto de estabilizar e permitir que ele perca o ligante. Tá? Se eu tiver uma trietilfosfina, né, trietilfosfina, em vez da trifenilfosfina, ele vai estabilizar e não vai dissociar. Não dissociando, não vai iniciar o ciclo catalítico. Então, ele é o precursor catalítico e esse é o catalisador. Tá? Esse é o catalisador que vai fazer a reação catalítica aqui.
tá? Mas esse é o precursor catalítico. Esse precursor catalítico precisa gerar a espécie cataliticamente ativa. Então, ela precisa labilizar essa fosfina aqui. Então, essa fosfina precisa ser volumosa para que ela saia e inicie o ciclo catalítico. Aqui a questão de uma determinada reação, que eu vou desenhar aqui a ligação que está acontecendo, a reação que está acontecendo, níquel com ligantes L, que são ali as fosfinas, aqui para frente, L, e para trás, L. Tá? Então, eu tenho aí uma constante de dissociação a 25 graus Celsius, tá? Para formar o níquel mais a fosfina, tá? Então, essa é a reação que está acontecendo aí, tá? Então, eu tenho fosfitos, tá? Fosfitos em comparação aí com a trifenilfosfina, tá? Então, os fosfitos mais impedidos, né, por questões eletrônicas, são melhores para esta reação, tá? Então, a constante de dissociação do ortotoluil, né, triortotoluilfosfito, a constante de dissociação dele é menor que a da fosfina, embora tenha um ângulo de Cone similar, tá? 141 para 145. O fosfito estabiliza, né, estabiliza o níquel por atuar como um melhor pi receptor, tá? Então, aqui, né? Então, ele tem uma constante de dissociação, né, maior, tá? Os ligantes que ficam, né, estabilizam melhor o níquel. Já no caso da trifenilfosfina, eu nem tenho esse composto aqui. Tá? Nem tenho esse composto. Ele não é detectável, ele só tenho esse estável, né? Então, no triortotoluilfosfito, né, eu tenho esse composto, ele tem uma constante de dissociação, né, de 4 vezes 10 a menos 2 para formar esse aqui. E no trietilfosfito, né, eu tenho uma constante de dissociação muito pequena, né, muito pequena, que não consegue ser medida, tá? Certo? Então, nem se consegue medir essa constante de dissociação, né? Ele não vai ser dissociado, tá? Vai ficar no tetraquis trietilfosfito, tá? Ele tem um ângulo de Cone bem menor, tá? E aí ele comporta bem as 4 fosfinas, tá? As 4 fosfinas em torno do níquel. Ok? Última série de compostos aí, os compostos metal nitrosilas, tá? O íon nitrosônio, que é o NO+, ele é isoeletrônico do CO, tá? Então, ele tem os mesmos números de elétrons de valência do CO, tá? O NO+. Tá? A maioria dos compostos nitrosil, né, dos complexos organometálicos contendo o nitrosil, são isoeletrônicos e isoestruturais com os análogos que contêm carbonila. Tá? Então, a grande diferença do nitrosil para a carbonila é que o nitrosil ele pode gerar estruturas lineares, que a gente vê ali, né? Estrutura linear, como o CO, mas ele também pode formar a estrutura angular, que o CO não forma.
tá? Então, essa grande diferença aí, tá? Formalmente, o nitrosil linear, tá, é visto como se fosse um NO+, tá? E o nitrosil angular é como se fosse um NO-, tá? E aí sim, aí não é mais isoeletrônico do CO, tá? Mas isso formalmente, né? No caso do nitrosil linear, tá? Para que ele fique NO+, ele vai transferir um elétron para o centro metálico, tá? Então vai gerar, sim, o ligante NO+. Então o NO, tá? O NO, nitrosil, vai transferir um elétron para o metal, vai gerar o íon NO+, né? E aí vai passar o ligante nitrosil linear, tá? Essa transferência aqui, né, do ligante nitrosil linear para o ligante nitrosil angular, né, a passagem do nitrogênio sp3 para o nitrosil angular, onde tem o nitrogênio sp2, envolve a redução em 2 elétrons. Então, daqui para cá, né, reduz em 2 elétrons. Tá? Então, precisa 2 elétrons para que eu passe do NO linear para o NO angular. Tá? Então, essa redução aí desse grupo é efetuada formalmente pelo centro metálico. Então, é o metal que vai causar essa troca aí. Tá? Então, assim como o CO, né, o NO, né, pode fazer as 3 tipos de interação com o metal, né, formando aí o terminal, né, o NO terminal, que pode ser linear ou angular, o NO em ponte dupla, né, com 2 metais, ou em ponte tripla com 3 metais. Né? E da mesma forma que o CO, né, essa passagem aí do linear, angular e ponte tripla e dupla vai reduzindo a frequência de estiramento, tá? De vibração do NO, certo? Então, bem comparável aí ao CO. Então, por isso eu trouxe para discutir, né, o diagrama da orbital molecular do CO, né, que já que ele é isoeletrônico, o NO+, mas na verdade o NO, né, o que ele tem? Ele tem um elétron a mais, né? O NO tem um elétron a mais que o CO. O NO+, né? O NO+, não tem esse elétron aqui, né? E aí ele fica isoeletrônico do CO. Então, aqui é o diagrama da orbital molecular do CO. Então, o NO tem um elétron a mais, o NO+ é isoeletrônico e o NO- tem um elétron a mais ainda em relação, 2 elétrons a mais em relação ao CO. Tá? Bom, como é que é a contagem de elétrons do NO? Né? A gente viu lá na aula passada, né, a contagem de elétrons. Quando eu tenho um grupo NO, quantos elétrons ele vai estar doando para o metal? Então, vai depender se ele é linear ou se ele é angular. Tá? E aí vai depender também do modelo, né? Se é modelo iônico ou modelo covalente. No modelo iônico, eu tenho isso. Mas primeiro, né, o que a gente tem que pensar? Eu falei que o NO linear ele tem formalmente NO+, é formalmente um NO+. Então, para ser o NO+, ele precisa doar um elétron para o metal. Tá? Então, o NO linear ele doa um elétron para o metal, antes de mais nada. Então, eu tenho o ligantes aí com o metal, né, coordenado
ao NO, tá? Aí, para isolar, ele vai doar um elétron aí para o metal, né? Vai virar o metal menos N ou mais, tá? Então, vira aí o ligante M- mais o N O mais, tá? Então, o NO linear, né, tem caráter de NO mais, tá? Então, forma aí o grupo NO+, com um par de elétrons do nitrogênio, mais o íon metálico, tá? Então, ele vai doar esses 2 elétrons para o metal. Tá? O grupo NO+, vai doar esses 2 elétrons para o metal, certo? Esse é o modelo iônico. Tá? Então, o modelo iônico trata de íons. Então, esquece que já houve uma doação prévia aqui de um elétron. Tá? E aí vai doar o que resta. Né? O NO+, vai doar 2 elétrons para o metal. Tá? Modelo iônico. Já no modelo covalente, né? Não é modelo iônico, né? Então, o modelo covalente, o que ele vai fazer? Ele vai doar 3 elétrons para o metal. Né? Aquele primeiro lá que o modelo iônico considerou para formar o NO+, e os outros 2 que restaram. Então, no modelo covalente, já direto 3 elétrons. Tá? Então, não tem a transferência prévia para depois doar 2 elétrons. Ok? É o modelo covalente. Na estrutura angular, né, no NO angular, pelo modelo iônico, né, o que acontece? Ele vai gerar o NO-. Para gerar o NO-, ele precisa receber um elétron do metal. Tá? O elétron transferido do metal para o NO, aí forma o NO-. Tá? E aí ele tem, passa a ter 4 elétrons. Tá? 4 elétrons. Tá? O NO aqui, né, com seus 3 elétrons, recebe um elétron do metal, vira NO-, né, então esse aqui é o NO-, tá? E aí, para formar o NO angular, ele vai se ligar somente a um dos orbitais aqui, né? E esse par isolado do nitrogênio vai formar o ângulo, né? Vai fazer com que forme esse ângulo aqui, e aí eu tenho o NO angular. Quantos elétrons? 2 elétrons. Tá? Um ligante tipo X, 2 elétrons, tá? Pelo modelo iônico. Então, o íon formado para o modelo iônico é a partir da transferência de um elétron do metal para o NO. Já no modelo covalente, né, não tem transferência de elétron para o NO ou para o metal previamente, tu tem aí os orbitais, né? Tu tem o par isolado do nitrogênio, um elétron do nitrogênio, e é esse elétron que vai compartilhar com o metal, fazer a ligação aí, né? Então, a ligação, né, é um elétron do metal e um elétron do NO. E aí, um elétron é doado para o metal, tá? Pelo modelo covalente. Então, essa é a diferença do modelo covalente para o modelo iônico, para o NO angular e para o NO linear. Tá? Então, pelo modelo covalente, eu tenho aqui uma ligação covalente metal-nitrogênio. Pelo modelo iônico, né, é uma ligação iônica. Né? Só que esse elétron ali que estava fazendo a ligação covalente do metal com o nitrogênio já veio do metal antes, né? E aí fez a ligação iônica, certo? Então essa é a diferença no modelo, né? do iônico para o covalente, né? E aqui também, né? Então aqui a ligação iônica,
né, a ligação iônica, se dá, né, porque eu tenho um elétron foi transferido do nitrogênio para o metal, formou o íon, e aí a ligação iônica. Tá? No modelo covalente, não tem transferência prévia, forma aí uma ligação covalente, né, do nitrogênio com o metal doando 3 elétrons. Beleza? Então, para terminar, né, vamos fazer a contagem de elétrons. Tá? Contar o número de elétrons nesses dois complexos, porque ele tem aí, né, um deles é linear, o NO linear, e a conversão para o NO angular. Como é que fica a contagem de elétrons? Então, aqui no linear, né, a gente considera NO mais, e no angular, NO menos. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Cobalto. Cobalto, grupo 9 da tabela periódica. Tá? Grupo 9. Qual é o estado de oxidação formal do cobalto? Neste complexo. O complexo é neutro. Tá? Eu tenho 2 ligantes L, não interessa qual seja, mas é um ligante L, então ele é um ligante que doa 2 elétrons, né, tanto pelo modelo covalente como pelo modelo iônico. Pode ser aí um CO, uma água, uma amônia, né, tanto faz. Eu tenho 2 cloretos, né, então 2 ligantes aniônicos e um ligante catiônico, né, o NO+. Então, qual é o NOx? Qual é o estado de oxidação formal do cobalto? Cobalto 1. Né? Cobalto mais 1. Tá? Então, pelo modelo covalente, pelo modelo covalente não me interessa, né? Porque para mim, no modelo covalente, o cobalto é D9. Grupo 9, D9, 9 elétrons. Pelo modelo covalente, os 2 cloretos, 1 elétron cada um. Pelo modelo covalente, os 2 ligantes L, né, 2 elétrons cada um. E o NO, pelo modelo covalente, né, linear, 3 elétrons. Tá? Então, eu tenho aqui 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons. Pelo modelo iônico, o CO+, ele é D8. D8. 8 elétrons. Os cloretos, 2 vezes 2 elétrons. Os 2 ligantes L, 2 vezes 2 elétrons. E o NO linear no modelo iônico é também 2 elétrons. Tá? Então, 8 mais 4, 12, mais 4, 16, mais 2, 18. Tá? O complexo gerado a partir da interconversão do NO de linear para angular, né, que vai mudar é justamente o número de elétrons que o NO angular vai estar doando. Tá? Então, de novo, modelo covalente, eu tenho o COD9, aqui parece um COD, né, mas não. COD9, 9 elétrons. Eu tenho os 2 cloretos, 2 vezes 2 elétrons. Eu tenho os 2 ligantes L, 2 vezes 1 elétron. 2 ligantes L, 2 vezes 2 elétrons. E eu tenho o NO angular. O NO angular, quanto é que é o NO angular? Né? Pelo modelo covalente, 1 elétron. Tá? Então, 1 vezes 1 elétron. Tá? Então, eu tenho 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 elétrons. 16 elétrons. Tá? Estado de oxidação formal do cobalto. Né? Eu tenho 2 ligantes aniônicos, aqui, mais um ligante aniônico aqui. Então, são 3 ligantes menos. Como o complexo é neutro, o cobalto, né, agora é cobalto mais 3. 3. Então, ele é D6, cobalto mais 3, D6. 6 elétrons. Tá? 6 elétrons, mais 4, 10, mais 4, 14, mais 2, 16 elétrons. Tá? Então, foi o que eu falei para vocês lá no primeiro slide do metal nitrosila, né, quando eu falei que a conversão do NO, aqui, ó, aqui, ó, conversão do NO mais para o NO menos, para o linear para o angular, ocorre com a perda de 2 elétrons. Tá? Então, enquanto o ligante está se reduzindo, né, está se reduzindo em 2 elétrons, o metal está se oxidando, né? O metal está se oxidando, certo? Ele se oxida aí de mais 1 para mais 3. Tá? Então, cobalto 1, 18 elétrons, cobalto 3, 16 elétrons.